presidente Marcelo Teixeira reuniu a imprensa na manhã desta quarta-feira na Vila Belmiro para apresentar o balanço de sua administração no primeiro semestre de 2024. Foram detalhados todos os temas de sua gestão, desde a situação do contrato com a W Torre sobre a nova arena, construção do novo CT Meninos da Vila, reforma e modernização do CT Rei Pelé, renovação de parceria com a Umbro, atual fornecedora de material esportivo do clube, a venda do name rights da Vila Belmiro, a redução das despesas com a folha de jogadores profissionais e muitos outros temas. Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi quando o presidente santista fez um desabafo sobre a dificuldade em se administrar, contratar e convencer jogadores a jogarem por um clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Veja a seguir o desabafo do presidente. Qual é o foco da gestão? O foco da gestão não é planejar o que nós vamos disputar só em 25. O foco da gestão, ela é clara. O foco da gestão é disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O objetivo do ano ele está traçado. É único, não existe outro. Você não pode pensar em 25, em contar com jogadores, porque você, primeiro, não tem receita. Segundo, não tem atrativos. Terceiro, esses jogadores preferem disputar Copa do Brasil, Campeonato Libertadores, Campeonato de Sul-Americana, do que vir ter um desafio de jogar apenas uma Série B. A vitrine que o Santos oferece hoje não é a mesma vitrine de outros clubes. É uma dificuldade. Para que o Santos tenha a possibilidade de ir ao mercado e fazer essas contratações, mesmo assumindo responsabilidades de ter recursos ainda maiores, oferecer no mercado recursos diferentes de outros para você tentar combater as propostas de outros clubes, mesmo assim a preferência continua sendo de jogadores irem para outros clubes e outros centros. É uma realidade que o Santos vive. Até lembro aqui a minha gestão anterior, eu dizia que o Santos era um leão adormecido, né? Falava com vocês isso. O Santos é um leão adormecido. Hoje, o Santos nem reina nessa selva. O Santos não está na selva. O Santos está ainda num momento dificílimo da sua história, que está sendo reconstruída de uma forma assim muito clara através dos seus objetivos traçados, de uma forma muito responsável, porque a economia ela não representa você diminuir a qualidade e a excelência de participação nos campeonatos, porque já está provado isso. O Santos está indo bem, tanto nas competições do primeiro semestre, como na continuidade dele. Então, portanto, da análise e daquilo que são as ações que a diretoria vem adotando, são medidas importantes para que o Santos mantenha esse grau de responsabilidade. O grau de responsabilidade é exatamente nós continuarmos cumprindo com as nossas obrigações e atingirmos as nossas metas. Na sequência, vamos acompanhar os principais pontos da apresentação de Teixeira. Esperando um frio maior, mas ainda bem que nós tivemos uma quarta mais aquecida. E ficaremos mais ainda aquecidos aí com a presença de quase 50 veículos, né, de comunicação. Isso demonstra a força e o prestígio do Santos Futebol Clube. Agradeço aí a presença de todos. Importante porque dentro da transparência que tem caracterizado a nossa gestão, fizemos a primeira coletiva ao assumirmos, fizemos uma segunda numa prestação de conta dos 100 dias e agora estamos fazendo outra relacionada ao primeiro semestre. E sem mais, indo ao objetivo principal, eu pediria então que nós iniciássemos e vamos focar bem alguns pontos importantes que são informações que devem ser prestadas aí à própria comunidade, ao associado principalmente, ao torcedor do Santos Futebol Clube. No que se refere à nova arena, com a parceria com a W Torre, nós estamos auxiliados por um dos escritórios mais renomados na área e estamos com uma segurança jurídica que permite tanto ao Santos como à W Torre
continuarem esses entendimentos. Importante nós citarmos que existe um memorando de intenção, assinado ainda na gestão anterior. Esse memorando, ele teve uma alteração no projeto e a inclusão de uma multa ao Santos Futebol Clube por um eventual rompimento de contrato. Um pouquinho só. E a impossibilidade de execução do projeto durante 2 anos, da assinatura do termo de compromisso. A atual gestão evoluiu bastante desse memorando de intenção. A expectativa é para que nós estejamos entre as partes celebrando um novo documento que seria um contrato envolvendo o Santos e a W Torre. Para que isso aconteça, nós temos alguns tópicos importantes, que são exatamente aqueles que estão sendo discutidos. No caso do avanço dos progressos entre esses entendimentos, nós temos já os direitos dos proprietários das cadeiras cativas, a garantia do número de camarotes dos proprietários existentes hoje na Vila Belmiro, um maior número de jogos em São Paulo e em outras praças que estava condicionado de um percentual diferente no memorando de intenção, e o direito aos camarotes para que o clube possa usufruir de um número suficiente para atender aos seus parceiros e às autoridades e convidados. Esses são alguns dos avanços importantes. Pode passar, por favor. O que nós estamos hoje exatamente aguardando como posição do Santos Futebol Clube? A tabela de repasse de receita que o clube possa ter diante da parceria, a governança desse equipamento, a garantia de retorno ao projeto anterior, que foi aprovado pelo Conselho e pela Assembleia de Sócios, a negociação do repasse do name rights e o direito de superfície do patrimônio do Santos Futebol Clube. Esses são os tópicos importantes que o Santos está discutindo, está conversando. Todos os demais praticamente foram avançados e concluídos. Isso representa que tanto o W Torre como o Santos cederam de ambas as partes para que nós chegássemos a um bom termo. Outro ponto importante é com referência à aquisição do CT Rei Pelé. O processo ele já saiu da SPU São Paulo, fomos a Brasília, numa reunião recente. Esse processo ele atendeu todas as exigências de regularização, dentre elas a atualização que nós tivemos da própria área, fizemos essa atualização e agora nós estamos aguardando por parte deste Ministério o parecer final para que nós estejamos entendendo qual será o prosseguimento para a aquisição da área do Centro de Treinamento Rei Pelé. Outro ponto importante, que é um dos objetivos principais deste ano de 2024, que é a conclusão do Centro de Treinamento da base. Nós já definimos um novo projeto para a entrada da cidade. O terreno pertence ao Santos Futebol Clube. Nós já estamos também com os entendimentos firmados desde o governo do estado, que devolveu a área também do IML para a cidade. Nessa devolução, nós também tivemos um entendimento com a prefeitura para que esta área seja do Santos Futebol Clube e, mediante isso, nós conseguimos fazer um novo projeto. E, diante deste novo projeto,
nós estaremos desenvolvendo com verbas tanto da lei do incentivo, como também por parte de negociações de jogadores, como fiz em gestões anteriores, carimbando receitas e valores dessas negociações de atletas e destinando, se necessário, para a conclusão do CT da base. É importante porque quem passa no sem treinamento, como em todas quase as dependências do Santos, vai perceber que as últimas obras foram feitas até 2009. Nenhuma outra foi feita a partir de então, que represente significativamente um avanço do próprio patrimônio do Santos Futebol Clube, quer na Vila, quer no CT Rei Pelé, ou mesmo no CT Meninos da Vila. E na nossa gestão, nós pretendemos exatamente corrigir essas falhas que aconteceram diante de tantas gerações de jogadores importantes que foram negociados e nenhum nós tivemos um carimbo para que parte desses valores, desses destinos fossem feitos para que o Santos acompanhasse tudo tem acontecido, principalmente dos nossos clubes co-irmãos. Até clubes do interior de São Paulo e clubes do interior do país afora já possuem estruturas semelhantes ou melhores que a do Santos Futebol Clube. Graças a Deus, os investimentos feitos até 2010 foram investimentos compatíveis com uma visão que fazem com que o Santos não esteja tão longe dos demais, mas infelizmente ficou no tempo. E nós temos que recuperar esse tempo exatamente nesses investimentos que nós estamos fazendo. E como disse a respeito de visão, vocês em breve nós daremos mais detalhes sobre esse projeto, mas vocês já devem notar que nós passaremos boa parte da área administrativa, de alojamentos também, de refeitórios, como já temos no CT Rei Pelé, nós pretendemos aliviar bem a estrutura da Vila Belmiro, independente da construção da nova arena, porque lá nós pretendemos fazer, na entrada da cidade, a base administrativa do Santos Futebol Clube. É muito importante porque, pela visão da direção, da gestão, nós pretendemos fazer com que a nova arena seja destinada exatamente para a finalidade de jogos, shows e eventos. E as demais estruturas, tanto do CT Rei Pelé como do CT Meninos da Vila, abrigarão as demais áreas, inclusive de manutenção, parte administrativa, que farão com que a Vila Belmiro e a nova arena estejam destinadas exatamente para uma única finalidade. Acho importante também citar algumas melhorias. Para alguns pode parecer, mas eu fiz questão de separar não apenas o muro, porque representa a imagem do Santos Futebol Clube diante de tantas pessoas que passam pela avenida e principalmente por nós depreciarmos, denegrirmos a imagem daqueles que fizeram a história do Santos, e nós iniciamos já a recuperação do muro após tantos e longos anos. Importante porque nós também temos as verbas já carimbadas para que nós estejamos iniciando e finalizando essa importante reforma. Como ao lado, nós também temos a iluminação de um dos campos do CT Rei Pelé, com a ampliação e as melhorias que faremos no CT Meninos da Vila da Base, e com esse investimento que nós fizemos de iluminação de um dos campos, nós poderemos não apenas jogar partidas noturnas, tanto de base, feminino, mas principalmente também desenvolvemos atividades que hoje estão muito restritas, reservadas para o período diurno ou vespertino. E nós queremos ampliar essas atividades, principalmente para a base e para o feminino, de todas as categorias, para que nós estejamos utilizando melhor a estrutura do Rei Pelé.
A estrutura do Rei Pelé, ela não estará apenas com a finalidade como está até hoje, para o profissional e para o sub-20 e algumas atividades do feminino. Nós ampliaremos bem para outras atividades de demais categorias, exatamente pelo investimento da iluminação que estamos fazendo em um dos campos. Outro tópico importante que muitas vezes nós somos questionados é a parceria com a Alegra Pacaembu. Não depende do Santos para nós enviarmos os jogos que estão lá determinados no contrato celebrado entre o clube e o Alegra Pacaembu. Então, nós estamos esperando a finalização das obras que não dependem do Santos, depende exatamente da parceria, para que o Santos possa confirmar tanto a reinauguração do estádio, que está previsto em documento, como é a preferência do Alegra Pacaembu, e também agora de um outro parceiro que está pretendendo fazer um jogo, e nós estamos nesses entendimentos para que, quando esteja bem definida a data, nós estejamos já programando não só a reinauguração, como também alguns jogos que estamos prevendo para São Paulo. Nós queremos que o Pacaembu seja a segunda casa do Santos Futebol Clube. Por isso que, quando do meu início na exposição, disse que, na negociação junto à parceria W Torre, nós conseguimos ampliar o número de jogos que estavam previstos para apenas a nova arena, onde nós poderemos também transferir jogos, principalmente para São Paulo, para o Pacaembu. Isso acho que vocês receberão, é importante porque o Santos vem cumprindo as suas obrigações e com todas as certidões em dia. Pode passar, por favor. Todas elas estão. Importante também registrar que era uma das plataformas e um dos objetivos de gestão, que era o reconhecimento facial. Nós estamos hoje com uma marca incrível de mais de 100 mil pessoas que estão hoje já cadastradas no novo sistema. É um número bem interessante, porque nós iniciamos e já temos não apenas o cadastro, mas a possibilidade já do reconhecimento facial através do sistema. Então, isso é um avanço para a segurança, para o conforto e para a rapidez do acesso do público junto ao estádio. É natural que nós estamos tendo ainda um período de adaptação, mas esse período é normal, natural, que em toda a implantação acontece, mas já está sendo bem facilitado, e para os próximos jogos nós já pretendemos ampliar ainda mais, não apenas a entrada com o QR Code, mas também já com o reconhecimento facial. A parte esportiva é importante também nós destacarmos, né? O Santos teve uma participação já nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, uma participação onde nós estamos mantendo o objetivo do ano. O objetivo do ano está traçado, já em 2024. O primeiro semestre nós já tivemos a primeira, que foi ser finalista do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, e mantemos bem aí a campanha nesse primeiro semestre. Um dado importantíssimo, né, que vocês também já vêm destacando, mas nós fizemos questão de destacar também, que foram o número de jogos na Vila, com 7 vitórias, 1 empate, e tomando apenas 2 gols em 8 partidas. Então é um número bem expressivo da campanha do Santos jogando nos seus domínios. Outro fator importantíssimo, né, que deve ser destacado, isso mostra o engajamento e o compromisso e a relação do Santos com o seu torcedor. É algo que a gente nota, a gente percebe esse amor, essa paixão que existe através de números. Os números que vou demonstrar hoje
não apenas da presença do público em jogos, como também em outras atividades que nós vamos demonstrar à frente. Vocês já percebem que em portões fechados nós tivemos aí a punição devido aos acontecimentos do ano passado, devido à última partida. Então nós tivemos 2 partidas com portões fechados. A terceira foi a liberação para que nós destinássemos o recurso para o Sul. Tivemos aí, mesmo numa presença interessante de público, depois nós tivemos mais 2 jogos com a interdição parcial sendo cumpridas, e o mais importante de tudo, né, uma presença de uma média de público de 11 mil pessoas, que para o Santos é uma média bem interessante, baseado no momento que a equipe vive, né, e que o clube se reestrutura. Outro fator importante, né, que nós quisemos destacar são os comparativos para 2023. Né? Nós tivemos o Campeonato Paulista, tivemos os jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos aí uma média de Copa do Brasil, Sul-Americana, competições que o Santos, infelizmente, esse ano não joga, nós só temos 2 competições a atuar, e comparativamente aquilo que nós tivemos no mesmo período a partir deste semestre, de 24. Então, são números incríveis, impressionantes, que demonstram exatamente que, mesmo com atrativo, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Internacional, o Santos, com o Campeonato Brasileiro de Série A, e hoje nós disputamos a Série B, mesmo assim, o público e o torcedor santista respondem à altura, ao chamamento e à necessidade que o Santos vive nesse momento. Então, são números realmente que mostram resultados financeiros, que é uma das importantes metas que o Santos tem, o aumento das suas receitas. E é isso que vem acontecendo. Um aumento do público, o aumento das nossas receitas também. Isso já estava no anterior, mas nós fizemos questão de deixar, porque no slide seguinte, nós temos ainda 2 jogos com mando do Santos, que foram tanto no Morumbi quanto na Neoquímica Arena. Nos 2 jogos, nós não estamos computando a média do público comparado ao ano anterior. Se nós ainda fizéssemos isso, a média de público, que eu quis comparar apenas a Vila Belmiro, não quisemos comparar outras, porque nós jogamos exatamente no Morumbi e na Neoquímica Arena. Se nós ainda, cujo mando do Santos fosse ainda acrescentado o Morumbi e a Neoquímica Arena, o Santos teria um público ainda maior, uma média maior e uma arrecadação muito superior àquela registrada no ano de 2023. Essas são ações sociais importantes que o Santos teve. O Santos vem fazendo ações sociais e quis exatamente prestar contas, porque envolvem valores financeiros, e esses valores nós quisemos também colocar, porque foram destinados aí principalmente às nossas vítimas do Rio Grande do Sul. Outro fator importante, né? Já fiz isso nas exposições anteriores, que foram os nossos parceiros hoje, que estampam seus nomes no manto sagrado, no nosso uniforme oficial. Nós, no início de janeiro, nós tivemos praticamente todas as receitas dos parceiros comprometidas, porque ou foram recebidas e foram antecipadas de acordo com os contratos assinados. E com isso nós tivemos o departamento de marketing e todos os demais que estavam envolvidos, a camisa como estava e exatamente a camisa hoje como ficou nesse semestre. E os números que são também expressivos, porque nós disputamos apenas 2 competições, nós ao mesmo tempo não temos tantos atrativos como outros,
mas mesmo assim o mercado reagiu de uma forma muito forte e aquecida com o Santos Futebol Clube. São números que demonstram que o objetivo está sendo alcançado com as metas que foram determinadas ao departamento, principalmente ao departamento de marketing. Outro ponto importante, que é a questão da renovação do material esportivo. O Santos fez um processo licitatório. Dentro desse processo licitatório participaram todas ou quase as melhores, maiores marcas de materiais esportivos, de uma forma muito aberta, para que todas tivessem acesso às condições que foram colocadas para a participação nesse processo. Os resultados, eles foram interessantes, importantes, algumas justificativas de algumas marcas referência ao período, porque mesmo com antecipação, algumas delas não poderiam cumprir pelo rigor de cada uma delas para a entrega de materiais esportivos a partir de 2025, mas todas participaram, deram respostas, resultados em termos de propostas financeiras, e cabe destacar que a diretoria não temos preferência por A, B, C, não queremos nem manter uma ou prejudicar esta para colocar outra. É um processo profissional. O departamento financeiro, de marketing, jurídico, os demais financeiros, os demais departamentos avaliam números, propostas. A melhor proposta apresentada foi da atual fornecedora, que é a Umbro. A Umbro venceu esse processo licitatório. Importante destacar que do processo licitatório, como um exemplo, nós tínhamos até então 33 mil peças, só para ter uma noção, né, da temporada, um número diferente daquilo que era necessário, porque possivelmente, se não fossem as ações da diretoria, o Santos não teria condições, não teria peças, materiais esportivos suficientes para terminar a temporada de 2024, mesmo atuando em poucas competições, apenas no Campeonato Brasileiro. O Santos agiu rápido para que nós tivéssemos exatamente uma recomposição do nosso almoxarifado e nós tivéssemos um número adequado para ao menos terminar esse ano e nós termos a regularização desse número de peças, que, se não me engano, está em torno de 45 mil, 50 mil peças. E esse número é o número adequado, bem acima do número que estava no contrato vigente. Não apenas o número de peças, como também os valores financeiros, como nós já colocamos bem aqui, nós tivemos um aumento muito significativo da proposta anterior, do contrato vigente, para o novo contrato, que estará tendo a vigência a partir de 25. Importante, mais uma vez, como eu disse, o Santos tem aí um movimento voltado através também da assessoria de comunicação, do seu departamento de marketing, com ações também dos mais diversos setores para obter cada vez mais engajamentos em redes sociais, e isso vem acontecendo. Já fizemos essa demonstração nos 100 dias, são números também incríveis que mostram a popularidade e a força da marca do Santos Futebol Clube a nível nacional e internacional. E esses são números que, mais uma vez, a gente demonstra. Pode passar. Pode passar. Olha esse dado, que é um dado, um aumento para redes sociais, quase 7%, né? De um aumento de janeiro a julho, é algo assim incrível. Até no slide seguinte vocês vão ver a própria ainda classificação dos clubes em termos nacionais, e uma frase, né, que nós também selecionamos, né, que é uma fonte importante, né, onde fazem uma referência
a esses números que o Santos vem alcançando. Então, estamos no caminho certo também no intuito de utilizar bem, como o Santos vem utilizando as suas redes sociais. Isso também vocês sabem, geram recursos importantes que poderão, num futuro próximo, estarmos aí também não apenas na liderança de números, também, mas como também em termos de questões financeiras. Outro ponto importante, né, destacado, que é o atendimento na Secretaria Social, é um ponto para nós fundamental de gestão, tratar bem o associado, ter um plano que seja um plano atraente e que esteja também tendo as suas melhorias, e temos que melhorar muito ainda, temos que alterar algumas coisas como estamos fazendo, para que a gente alcance um nível de excelência que ainda não temos, mas mesmo assim o Santos conseguiu avanços nessa questão de secretaria. Vocês vejam que nós tínhamos 32 mil e poucos sócios, estamos em julho com 46 mil, dados de agosto já são superiores, mas nós estamos com dados até 31 de julho. O número de embaixadas também, só no anterior, por favor, número de embaixadas, e aqui um dado interessante, que são as cadeiras que o Santos vem recuperando. O que representa isso é que nós estamos possivelmente próximos de um acordo de celebrar uma nova arena, ter uma nova arena, e é importante o Santos recuperar esse número de cadeiras, porque isso significa, representa a possibilidade de nós comercializarmos melhor e direcionarmos melhor os recursos para a nova arena. Esses são faturamentos, números também da Secretaria Social, comparados no mesmo período do semestre anterior com o atual, também são muito expressivos, né, em termos de faturamento, tanto nas vendas como também nos recebimentos. Nós fizemos esse demonstrativo porque é interessante. Hoje vocês perceberam, nós temos 46 mil, chegamos a 48. Abril e maio nós tivemos picos de números de associados, isso muito reflexo das disputas do Campeonato Paulista. Chegamos a decidir o campeonato. Então, esse é o reflexo também do trabalho feito na área esportiva, que representa a volta do torcedor, principalmente do associado. O associado, ele faz essa aproximação porque o Santos possibilita a ele jogos em São Paulo, jogos na Vila Belmiro, outros eventos que estamos programando, mas também a disputa, como nós tivemos de quartas de final, semifinal e final do Campeonato Paulista, exatamente no período onde nós tivemos o maior número de adesão de associados. Agora vamos entrar no plano mais difícil e complicado, né? Com a área financeira. São números já atualizados, são números importantes que através dos transferbans, que estavam já impostos, 34 milhões. No caso também, os 49 milhões foram ações que a gestão fez para evitar os transferbans, porque nós antecipamos os acordos para que nós evitássemos taxas, juros, correções, multas que são inerentes àqueles que estão sempre recorrendo à FIFA. Existem outros processos ainda na FIFA, mas aqueles que foram possíveis, parte deles o senhor já também, vocês já noticiaram, e o público tem conhecimento daqueles acordos que o Santos fez desde o início do ano de contratações anteriores. Temos ainda um empréstimo bancário, né, que é o funding, né, da gestão anterior. Pagamos até esse momento de 31 de julho esse valor, de quase 9 milhões,
continuamos pagando esse valor durante os próximos anos, meses e anos. Temos aí acordos extrajudiciais também, já na esfera trabalhista e civil, que o Santos resolveu, né? Não estamos empurrando, e sim querendo já algo equacionar dívida. Nós não estamos equacionando, nós estamos solucionando a dívida. Isso é importante porque nós estamos estancando processos que poderiam e podem gerar. Isso representa acordos que são fundamentais para que o Santos tenha uma tranquilidade maior para os próximos anos. Os valores também inerentes a salários e imagens que foram pagas exatamente desde janeiro, que estavam em aberto, né? Então é um número que nós temos hoje com cerca de 113 milhões de reais pagos no primeiro semestre de 2024. Fizemos uma observação abaixo, que foi também algo que não está no número, né? Mas foi a negociação envolvendo o Tigres, que nós tivemos também uma triangular aí, né, para que a gente conseguisse diminuir problemas envolvendo também os débitos que o Santos possuía da gestão anterior com ainda a aquisição do Soteldo. Então, nós praticamente hoje não temos nenhum tipo de problema com referência ao Soteldo. O jogador está emprestado, um exemplo, e temos, se o clube quiser exercer esse direito, é o direito que está estipulado em contrato, nós poderemos ter exatamente não apenas a economia, mas também os recursos já inerentes ao Santos Futebol Clube nessa possível negociação. Então, são possibilidades que se abrem importantes para a ampliação da nossa receita. Importante também esse fato, né, porque é um fato onde nós tivemos antecipações de receitas importantes desde janeiro até o momento, que foram as cotas do Campeonato Paulista, as luvas, né? Praticamente o Campeonato Paulista, nós tivemos não apenas cotas, nós tivemos a verba integral, 30 e poucos milhões da verba da cota do Campeonato Paulista, ela foi antecipada, e com isso nós disputamos o evento estadual sem ter nenhum tipo de receita. Quando o Santos divulgar o seu balanço financeiro de 24, estará lá constando um tópico de receita, Campeonato Paulista, 40 milhões. É necessário que o balanço conste o recebimento, mas na prática o Santos na gestão não recebeu o valor porque ele foi antecipado para o exercício anterior. Outros também foram luvas da questão do contrato de placas, outros parceiros, patrocinadores, que estavam hoje já em torno de quase 90 milhões de reais. E aí as novas receitas obtidas através exatamente do trabalho desenvolvido. Qual é o trabalho? O contrato de um campeonato brasileiro que não existia, porque nós nunca disputamos o campeonato da Série B, então o Santos fez um contrato de exclusividade. Nós estivemos aqui, vocês registraram a presença dos diretores do contrato da Globo, que formalizou de forma exclusiva o contrato do Santos. Fizemos uma renegociação com as placas também para o Campeonato Brasileiro de 2024 e tivemos a celebração do contrato da Libra, que foi fundamental também para que o Santos alcançasse uma outra alternativa de receita, esta sim, a partir de 2025, celebrado pelos clubes que pertencem à Libra, e que nós hoje temos um montante interessante de quase 30 milhões de reais, mais exatamente os valores da Libra que estarão sendo recebidos a partir do contrato de 2025. Acho esse quadro fundamental, porque quando se analisa o Santos de 2024,
nós temos obrigatoriamente que ver as ações que a diretoria fez a partir de dezembro, fim de dezembro, para janeiro de 2024. As ações são exatamente você ter e assumir uma responsabilidade de ter a sua folha de pagamento orçada em aproximadamente 21 milhões. É assim que o Santos assumiu, né? Assim que nós assumimos o Santos em janeiro de 2024. E passo exatamente a próxima, que é hoje a realidade do Santos Futebol Clube, 11 milhões. Alguns divulgam que o Santos tem a obrigação de vencer o campeonato da Série B, porque a folha do plantel do Santos é de 10, 11 milhões. Não, a folha do plantel do Santos não é de 10, 11 milhões. A folha de plantel do Santos está no nível e no limite da obrigação que a gestão deu ao departamento de futebol, que exatamente são 7 milhões. Nós não temos uma folha de 10, 11 milhões. A folha do Santos passou exatamente daquilo que era do ano passado, 12, 15 milhões, para 7 milhões. Isso representa o quê? Que todos os percentuais que a gestão teve a partir de janeiro de 2024, vocês verão nos slides seguintes, foram prioritariamente manter o percentual de investimento no departamento de base, não foi alterado. Manter o percentual hoje existente na área administrativa, não ir à caça às bruxas, começar a demitir todo mundo com o reflexo e a desculpa de que o Santos precisava diminuir custos. Não. Onde o Santos atacou? No departamento de futebol profissional, onde ali existia gordura. E ali nós fizemos as ações para que o Santos saísse da Série A para disputar um campeonato da Série B. Isso não representa que o elenco do Santos Futebol Clube é um elenco de qualidade apenas para a Série B. Não acredito que seja. No meu ponto de vista, pela minha experiência, o Santos não tem um elenco para a Série B. O Santos fez 4 clássicos no primeiro semestre. O Santos disputou o Campeonato Paulista, venceu 3 clássicos dos 4 que nós disputamos, contra grandes equipes, clássicos. Disputamos jogos difíceis contra Bragantino e outras equipes que disputam a Série A de igual para igual e eliminamos um deles na fase semifinal do Campeonato Paulista. Então, o Santos tem um elenco hoje que disputou uma série importante com times de Série A do Campeonato Estadual e o Santos tem hoje uma disputa de um campeonato da Série B. Ao final da apresentação, o presidente santista respondeu às perguntas da imprensa. Vamos iniciar agora com as perguntas. Boa tarde, não. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom dia, querido. Queria começar te perguntando de um assunto que talvez não é inédito para o clube. Em relação aos naming rights da Vila Belmiro, surgem algumas dúvidas, né? Não só a respeito de confirmações de valores, de tempo, que é interessante ouvir você falar novamente. Eu só queria que colocasse o name right lá, que tem um detalhe sobre o name right, só para a gente poder acompanhar o name right. Não, mas é que eu tinha colocado só uma observação sobre o name right que poderia ter evitado a... Mas tudo bem. Pois não. Minha dúvida é no sentido de... Isso gera a respeito da possível obra pela nova Vila Belmiro, né? Quando a gente fala de um acordo de 10 anos de name rights, quando eventualmente essa obra começar, o que acontece? Vai haver uma rescisão ou esse valor vai ser suspenso por 2, 3 anos durante a obra? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também se vai ser um patrocínio que também vai estar na camisa do Santos em algum lugar. Eu vou pedir que o name right, porque como essa questão é a prestação de contas, né? Nós fizemos questão de dividir e eu vou estar com o parceiro na sexta-feira para a gente poder divulgar sobre o name right. Aí eu acho que eu posso detalhar melhor sobre a questão do name right. O que eu posso adiantar sobre o name right? O name right, quando celebrado, ele não impede
nada daquilo que vem acontecendo da possibilidade ou não de você ter uma arena. Ao contrário, o Santos dá mostras de viabilizar uma possível arena, já antecipando o name right da Vila Belmiro atual. Então, o parceiro, ele acredita no Santos, ele quer estar ao lado do projeto, independente do Santos ter ou não uma nova arena. O Santos tem a Vila Belmiro, terá o seu name right. O Santos tem uma nova arena, está previsto também, onde nós detalharemos a partir de sexta-feira. O que exatamente eu concluo? Com o Santos, o name right já celebrado, você cria uma fonte de renda, não apenas para você ter um aumento da sua receita daquilo que está previsto no orçamento de 24. Mais do que isso, você dá um passo decisivo para você ter uma nova arena com este parceiro ou viabilizar a arena de outra forma, porque você já possui um contrato cujos valores já dão uma boa possibilidade de garantias de você ter a chance de iniciar uma obra. Isso é o mais importante. Presidente, aqui. Entendeu bem? Não? Não, pode perguntar se você não entender. Não, eu só não Um contrato de 10 anos, se a obra acontece durante 2, 3 anos, o Santos vai receber esse valor nesse período? Nós vamos detalhar sexta. Nada interfere, nada prejudica. O parceiro está ciente, o Santos igualmente, a W Torre está ciente, todos estão participando. O mais importante é que você lança um produto e você não tem ninguém no mercado. Ao contrário, o Santos nem lançou um produto e já tem ele garantido, ao menos de um produto representativo dentro do orçamento da previsão de um projeto de arena. Presidente, bom dia, tudo bem? Queria que você agora, numa área do departamento de futebol, o que você tem passado para o Galo, enfim, para essas pessoas do futebol que o Santos pode ter nessa janela de julho? Até que ponto o Santos pode chegar em contratações? E a gestão já planeja janeiro do ano que vem, pensando na Série A, o ponto que o Santos pode chegar em relação a novos jogadores? Eu acho que eu falei bem, respondendo a sua colocação, na explanação que eu fiz sobre a folha de pagamento, o objetivo, a meta que o Santos tem de 24, vem alcançando a meta, é um elenco qualificado, é um elenco preparado para essa missão. Nós temos um objetivo claro em 24. Este é o objetivo. Nós não podemos fugir de um objetivo. Vamos planejar, naturalmente, como a gente faz uma visão daquilo que nós pretendemos fazer de deslocamento da parte administrativa para o CT Meninos da Vila, daquilo que possa acontecer no Rei Pelé, previsões que possam ser colocadas em prática. Igualmente o futebol profissional. O futebol profissional vive um momento que é diferente de todos os demais. Você está participando de uma Série A e você está planejando a mesma competição, com os mesmos recursos, melhores investimentos para a Série A. Nós estamos na Série B da competição. Nós não estamos na Série A. Então, o Santos precisa ter o foco e o objetivo da Série B. Tudo que tiver de oportunidades nesse momento, que é o que o futebol vem fazendo, nós vamos concretizá-las. Aquilo que não é possível ser alcançado, nós continuamos com o mesmo objetivo, sem prejudicar 25. Nós não temos nenhum prejuízo em 25, porque o Santos estabeleceu hoje, já em contrato, metas que garantem a continuidade ou não, dependendo do próprio Santos e dos profissionais, aquilo que seja para janeiro de 25. Diferente daquilo que nós assumimos em dezembro de 23, janeiro de 24. Hoje não. Hoje você tem uma estrutura onde você pode continuar moldando essa estrutura de acordo com a finalidade e os objetivos que você tem, aí sim, para o planejamento de 25. Marcelo, bom dia, aqui no meio. Você trouxe números aí, colocando também jogadores que foram negociados, né? Quando você chega ao clube, retorna ao clube, no futebol, para a gente que vinha já acompanhando, você tinha 3 pepinos a resolver. Jogadores que eram muito caros e que não tinham retorno. Lucas Lima, Mendonça e Morelos. Né? O Morelos foi o último que o Santos conseguiu resolver, ao menos momentaneamente,
um problema de custo-benefício. Só que dentro da sua gestão, o Santos trouxe um outro atleta. Tínhamos mais, né? Talvez bem tivesse. mais. Soteldo, Jean-Luc, tinham muitos. Sim. Tinham mais aí daqueles. Nós mostramos uma listagem grande aí, né? Exato. Mas aí dentro da sua gestão... Mais do que isso, né, Felipe? Desculpa. Mais do que isso, era a imagem e o retrato de um grupo que desceu, que foi ao pior momento da história do Santos. Isso é o pior de tudo. Não apenas o financeiro, mas aquele grupo representava o descenso do Santos num campeonato tão importante. Sim, e a necessidade de reformulação, sem dúvida. Mas a minha pergunta vai em relação a um atleta que vocês buscaram no mercado, na janela de exceção, e que nitidamente é uma espécie de corpo estranho dentro desse trabalho que foi feito até na primeira janela de contratações. Né? O Patrick ele foi trazido com um contrato mais longo, com salário alto, e até numa coletiva que foi feita no CT Rei Pelé do Departamento de Futebol, a justificativa foi que era se pensando em 2025. O Santos hoje, você como alto mandatário, entende que foi um erro do Santos essa contratação? Porque o futebol não dá muito tempo para que o jogador, em meio a uma competição, tente achar o seu melhor momento. E o Patrick é um jogador de salário alto, de tempo de contrato alto, que não tem mais relação nenhuma com a torcida, né? E um jogador de custo-benefício que não está valendo a pena. Há um arrependimento nessa contratação? O Santos pode, nessa janela que está em aberto, buscar uma solução para o Patrick? Eu vou fazer um outro ângulo importante para você. Quanto vale o Schmidt? Quanto vale o Brazão? Quanto vale o Guilherme? Quanto valem tantos outros que estão no plantel hoje, que nós temos propostas, e a cada momento eu recuso, e mais importante, o atleta também, que ele quer permanecer, que para nós é fundamental, porque se ele grita do outro lado e diz, eu quero ir, é difícil. Quanto custou ao Santos este plantel? Quanto o Santos investiu em jogadores a não ser o Patrick? Quantos daqueles lá? Nenhum. O Santos não investiu nada em nenhum daqueles jogadores. Foram feitos compromissos, onde esses compromissos vão até o final do ano. Dentre esses final do ano, nos objetivos traçados, podem ou não serem renovados. Diante do valor hoje do plantel, daquilo que foi programado e daqueles atletas, inclusive, que vieram, porque alguns deles vieram conosco no início do ano, e não é uma questão de você dizer deu ou não certo. Qual é a despesa em termos do risco que foi assumido, perto das despesas e volumes de dívidas que o Santos vem pagando hoje, perante aquilo que foi investido no próprio Patrick, ou naquilo que foi investido do Marcelinho, do Casares, dos outros que já não fazem mais parte do plantel. Quanto o Santos perdeu com esses jogadores? Quanto o Santos investiu tanto quanto para representar uma perda? Quase que nada, hoje no futebol profissional. Se você comparar a negociação que o Santos faz, inclusive com o Patrick, é uma negociação de mercado de Série B do Campeonato Brasileiro. Você não pode nem comparar a negociação que o Santos fez com o Patrick com Série A. Porque na Série A nós estamos vendo, vocês sabem, o Santos foi pegar um jogador do Cuiabá, o jogador do Cuiabá pediu ao Santos 1,1 milhão de salários para vir ao Santos. E foi o mesmo que ele foi ganhando no outro clube. Confirmar. Então, esse é o nível da Série A do Campeonato Brasileiro, que era o nível praticado quando nós tínhamos 21 milhões de folha de pagamento. Passamos a 11. Por quê? Porque os salários começaram a ser de 200, dos tetos que hoje são fixados. Dentre eles, o maior deles que nós temos no plantel. É um risco você ter contratado na janela um jogador, mas ele está à disposição do treinador. Eu peço a vocês, numa próxima coletiva, perguntar ao Carille, como eu perguntei essa semana, perguntei exatamente isso para ele. Como está treinando o Patrick, Carille? Vejam a resposta que ele vai dar. É a mesma resposta que ele me deu. Eu perguntei, por que ele não joga?
São opções táticas. Eu não posso escalar o time. Quem escala o time é o treinador. Mas é uma pergunta que eu fiz questão de fazer a ele. Se ele treina tão bem, por que ele não joga? Então é uma opção tática e técnica do treinador, na qual ele pediu o jogador. E ele tem à disposição o jogador. O que nós vamos fazer com o Patrick, ou como outros jogadores, se você vai negociar o Patrick bem ou mal, se você vai aproveitar o Patrick bem ou mal, como todos os demais jogadores, só o tempo dirá. Mas, com certeza, no resultado financeiro do custo-benefício, hoje a gestão ainda tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para se analisar exatamente uma contratação como essa. Presidente, bom dia. Felipe Cardoso. Vou dar sequência nesse assunto do Patrick. Realmente, nesse ano, o custo-benefício é tudo que você explicou. Já no ano que vem, ele já começa a valer muito mais, né? Um custo de quase R$1 milhão por mês para o Santos. E pensando nesse custo, com o que o jogador rendeu até hoje, é algo que vocês já pensam num planejamento, em caso ele continue não rendendo dentro de campo, de tentar um empréstimo, a venda de um jogador, uma rescisão, ou é algo que vocês só vão pensar a partir de janeiro, dependendo de como ele render no final dessa temporada? A direção só faz também mediante aquilo que o futebol estiver sinalizando. Se o técnico sinaliza que o Patrick faz parte do plantel, se o futebol, todos os responsáveis dessa área, sinalizam à gestão que ele, como tantos outros que estão lá relacionados, é porque nós precisamos manter esse plantel, que não é um plantel tão numeroso, mas é um plantel que está disputando o Campeonato Brasileiro e atingindo as suas metas. Então, se o técnico, se o futebol fizer outra sinalização, o próprio futebol deverá ter a incumbência de ir ao mercado, como está fazendo com todos os outros que não fazem parte dos planos, e nós temos tido a felicidade, de uma forma rápida e objetiva, de negociar esses jogadores. Ele ou qualquer outro que o futebol, principalmente a comissão técnica, determine que não faça mais parte dos planos. Hoje não houve essa sinalização. Nenhuma. Presidente, aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, boa tarde. Presidente, se me permite, eu vou insistir no tema contratações, porque eu não senti muita clareza na sua resposta quando meu colega te perguntou. O senhor, quando apresentou o slide do Grupo A, disse que esse era o elenco do Santos para a sequência da temporada, mas o que temos de informação é que o Santos segue negociando com alguns atletas. Quero te perguntar de uma forma clara e direta, o Santos vai trazer mais jogadores para essa Série B, ou é aquele grupo que o Carille terá à disposição? O que o senhor tem a dizer sobre o goleiro Renan dos Santos, o Gambiano Yusofa e também o Wendel Silva? Sobre jogadores eu não vou, nomes de jogadores não vou, porque isso aí é mais o futebol mesmo que está tratando, o próprio Brax pode esclarecer para vocês isso. Mas o que eu disse isso, este é o elenco e o futebol continua atento ao mercado. Se nós tivermos a oportunidade de possíveis contratações que venham dentro desse perfil para também fazer um planejamento visando 25, ótimo. Faremos um planejamento para a conclusão do semestre de 24, pensando numa contratação para 25. Isso pode acontecer. Se surgirem mesmo essas oportunidades que venham a dar ao Santos a possibilidade de você ter uma melhoria do seu plantel. Caso contrário, o Santos possui hoje um elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro e um elenco onde o futebol monitora o mercado com a possibilidade de, se possível, lógico, de um possível reforço. É o suficiente esse elenco, você acha? É o elenco que está disputando. Dentro da nossa margem financeira, principalmente. Presidente, aqui Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Presidente, o senhor, durante a sua explicação sobre o pagamento das dívidas, deixou em aberto alguns outros processos que o Santos tem na FIFA. Entre eles tem o caso do Uribe, que o Santos já foi penalizado. Já tem um acordo com o jogador ou o Santos teme sofrer um transfer ban ainda este ano por conta desse assunto? E sobre o caso do Joaquim, o Santos vendeu o jogador, quitou a dívida do Soteldo e com o Cuiabá da compra do jogador? Queria que o senhor explicasse também essa negociação. Sim, o Soteldo já disse ali exatamente a solução que foi dada
com a negociação do Joaquim, Tigres, Cuiabá, envolvemos todas as partes e, graças a Deus, resolvemos essas pendências. É uma de cada vez, né? Nós temos uma, às vezes mais do que uma, e a gente tem resolvido e contornado de acordo com as medidas e os problemas que vão surgindo. Existe esse caso do Uribe, existem outros, mas nós também temos uma tratativa junto à FIFA. Se for possível essa tratativa ir adiante, como nós estamos fazendo com o nosso escritório, que é o representante do clube a nível internacional, acredito que o Santos dará um bom passo também para resolver definitivamente esta e outras questões que estão pendentes na FIFA. No momento, tudo é possível. No momento, não. Espero que não. Espero continuar desfrutando desse dia bonito. Boa tarde, presidente. Tudo bom? Mudando um pouco de assunto, falando da Arena, você já falou mais de uma vez que não tem pressa para tratar esses assuntos com a W Torre, principalmente pelo contrato, pelo manuscrito feito pela gestão anterior, que deixava alguns pontos do Santos vulnerável. Quais são essas vulnerabilidades do contrato já assinado pela gestão anterior? Eu coloquei ali os tópicos que são vulneráveis e que são hoje discutíveis. São aqueles tópicos. Não tem mais nenhum outro. Não, são aqueles tópicos, porque todos os demais outros nós solucionamos. Existiam todos. Um memorando de intenção, pela própria palavra, é um memorando de intenção. Então, nada tinha sido discutido. Onde nós íamos colocar as cadeiras cativas proprietários de camarotes? Não existia. E por parte do parceiro, ele também ignorava. Não ignorava por desconhecer essa obrigação. E não queria colocar, porque não constava no memorando. Então não existia a obrigatoriedade de você colocar e destinar um espaço ao associado de cadeira cativa e camarote. Resolvemos. E resolvemos tantos outros. Eu coloquei ali alguns para nós não ficarmos também elencando demais, porque isso também não é tão objetivo. Mas já resolvido tantos outros, existem aqueles tópicos que nós já abordamos para vocês, né? Que Ribeiro, jornalista. Presidente, o senhor falou agora, respondeu sobre a Arena. Queria que o senhor destrinchasse mais o assunto. Tem um prazo de início, porque o senhor, no começo do ano, quando conversou, né, com a imprensa, falou sobre um prazo que o senhor esperava que ainda esse ano começasse as obras da nova Arena. O senhor tem esse prazo? Tem alguma coisa específica para poder falar para o torcedor sobre o início das obras da nova Arena, se tem algum prazo definido? Obrigado. Obrigado. É importante a sua pergunta, até esclarecendo também, o prazo não fomos nós que demos, Santos Futebol Clube. Nós fizemos uma reunião aqui na Vila Belmiro, se não me recordo, se não me engano, em março. Naquela reunião, a previsão dada para os entendimentos que estavam sendo feitos por parte da empresa, porque não é o Santos que tem essa responsabilidade. O Santos tem que exigir da empresa que se cumpra aquilo que está lá, como também o Santos cumpre outros. Mas no caso de início de obras e outras questões, é a obrigação da empresa iniciar, e ele só pode ter o início quando as partes estiverem com os entendimentos formalizados. Esses entendimentos eles não estão ainda. Não vou dizer, tenho pressa, não tenho pressa, não é uma questão de pressa. Agora é uma questão de cautela e responsabilidade. Você só pode celebrar um documento onde existam as garantias para que o Santos tenha, de fato, condições de celebrar uma parceria e ter uma nova arena. Bom dia, presidente. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Recentemente viralizou uma coletiva da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falando sobre o marido dela, que ele é conselheiro e dono do patrocinador do clube. E durante a sua gestão, uma crítica do torcedor é a participação do Marcelo Teixeira Filho no dia a dia do clube. Ele participa de reuniões que até poderia ir o vice-presidente, o Brax, o Galo, então, só que falam ele não tem um cargo. Eu gostaria de saber do senhor qual a função que ele participa desse dia a dia e se você está planejando dar um cargo no futuro para ele. Não. Planejamento de cargo nenhum. O Marcelo Teixeira Filho é conselheiro do Santos Futebol Clube, contribui com a gestão, como outros conselheiros contribuem também. O Santos hoje tem um grupo de trabalho, parte deles, maior parte profissional, e outros que estão auxiliando a presidência
e não por ser meu filho, mas sendo, não conheço críticas a essa participação. Se fazem essas críticas, podem até ser justas, construtivas. Gostaria de entender por que fazê-las, porque qualquer clube gostaria de ter o Marcelo Teixeira Filho exercendo algo em benefício do Santos sem receber nada, pagando as suas despesas e auxiliando nos projetos que o Santos possua. Como disse, ele, como tantos outros que fazem um trabalho exigindo também dos profissionais que cumpram as suas obrigações. Então, o Santos faz parte de um grupo. Esse grupo hoje, dentre eles, está o Marcelo Teixeira Filho. Como eu, num passado, também era filho do Milton Teixeira. Participei também da gestão do meu pai. Isso não seja que ele vai ter um cargo, vai ser remunerado, ou ele vai ter um benefício porque cada representatividade vai apresentar notas. Não, muito pelo contrário. Eu, como ele, como todos da nossa gestão, utilizamos nosso próprio veículo, meu próprio combustível, não pego notas quando vou em restaurantes para apresentá-las para o financeiro me ressarcir. Nada disso no Santos hoje é permitido. Se existia, não sei. Hoje não. Hoje qualquer um que venha contribuir, colaborar é bem-vindo, desde que ele exerça uma função para dar ao Santos algo. E é isso que todos nós estamos fazendo. Já bastam os problemas que nós temos. Se existem críticas, eu desconheço, mas se existem, deveriam procurar saber o que ele pode estar fazendo para ajudar o Santos a sair exatamente dessa situação. Boa tarde, presidente. Aqui, Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Sobre Pacaembu, o senhor pode falar exatamente algum prazo que existe para que o Santos estreie, que volte a jogar? Ainda não? Tá. Então, sobre, até em caso de projetando os próximos 2 anos, em caso sempre, é bom afirmar isso, que o Santos volte à Série A do Campeonato Brasileiro, sobre a possibilidade de um contrato, um acordo para que o Santos jogue a Série A e as principais competições em caso que o Santos jogue nos outros anos, 2025 e 2026, e até a questão da competitividade contra os clubes que podem vir a jogar no Pacaembu também. Vai ser possível o Santos mandar jogos no Pacaembu em 2025 e 2026? Eu disse isso, ficou claro isso, está no contrato de intenções e já celebrado, já há o número de jogos, já há a definição da reestreia do Pacaembu para o Santos, já está definido isso, independente de outros clubes que venham utilizar o Pacaembu, o Santos também, por interesse do próprio Alegre Pacaembu, poderá jogar. Eu disse até que o Santos quer que o Pacaembu seja a segunda casa do Santos, se não a primeira, caso o Santos tenha já o início da obra, a partir do momento que tenha já o início de uma obra. Boa tarde, presidente. Giovana Tomás, aqui. Presidente, como você explicou agora na apresentação, o Santos já tem um encaminhamento com a UMB para a renovação de contrato por 3 anos. Porém, durante a semana, saiu algumas informações controversas referente ao valor. Porém, como o senhor explicou, terá alguns outros benefícios. Eu gostaria que o senhor explicasse quais seriam os valores, como o senhor afirmou que foi 100% a mais, e se teve algum outro material esportivo que entrou em contato com o Santos. Os valores eu gostaria até de divulgá-los, mas existe um contrato onde eu não tenho essa permissão devido ao contrato, e eu tenho que respeitar. Então, por isso que eu coloquei números, os percentuais. Os percentuais, já demonstrados até a conselheiros, a alguns associados, eles demonstram a força e a renovação desse contrato de uma forma muito positiva. Presidente, tudo bem? Eu vou pedir licença para fazer uma pergunta para o torcedor, Marcelo Teixeira, né? Porque antes de presidente, de gestor, o senhor é torcedor. E torcedor privilegiado que está acompanhando todas essas negociações com a W Torre. Pergunta que eu faço para o torcedor: você acredita realmente que essa parceria vai sair? E se ela não sair, o Santos tem meios para conseguir viabilizar a construção da sua tão sonhada arena sem nenhum tipo de parceiro desse tipo? Como torcedor, eu posso falar como até o presidente. Eu gostaria e quero ter uma arena. Todos nós queremos uma arena. Agora falo como presidente. Eu, como presidente gestor,
assinarei um termo e um compromisso a partir do momento que o Santos e o próprio parceiro estejam num bom entendimento e seguros que estamos assinando algo que não trará problemas futuros para frente. Temos mais 3 perguntas. Presidente, bom dia. Estamos ao vivo, VTV da Gente, Pietro Falbuon. Queria fazer uma pergunta para o senhor. O Santos ainda tem 10 partidas para se disputar como mandante nessa Série B. A gente sabe o desempenho em outras alternativas quando foi deslocado a outras praças. O Santos e a gestão têm interesse de mandar esses 10 jogos para outros locais no estado ou fora? Vamos estudar de acordo com o andamento da competição. Tínhamos o interesse já de transferir o jogo do Avaí, deste sábado da Vila Belmiro, mas nós não conseguimos um estádio, mesmo em termos de locação, de aluguel, para jogar em São Paulo. Então, a nossa pretensão não foi alcançada, então continuaremos jogando na Vila Belmiro até termos, no caso, um estádio que possa ser até o Pacaembu ou outro que nós estejamos planejando para transferir os jogos da Vila. Presidente, aqui do seu lado esquerdo, boa tarde, Eduardo Jardim. Eu queria voltar na questão do CT dos Meninos da Vila. Você falou lá sobre aquela área lá no Saboó e tudo mais. Até me corrija se eu estiver errado, mas lá, mesmo adquirindo o terreno do IML, não dá para fazer muito mais que 2 campos, talvez um alojamento, uma academia, enfim, não sei. Hoje a gente tem 9 categorias entre base feminina e masculina, né? Não seria ainda um CT um pouco limitado? A gente pode comparar, por exemplo, com São Paulo, que tem lá em Cotia 10 campos, né? Tem alojamento, hotel, enfim. Não teria que acabar fazendo investimento agora e voltando no futuro para revisitar essa situação? Obrigado. Boa pergunta. Vocês depois analisarão o projeto. O projeto ele manterá essa estrutura, mas ele será ampliado com outras alternativas para que o Santos utilize até categorias menores, 7, 8, 9, 10, utilizando bem esses espaços e fazendo com que no CT Rei Pelé, como eu disse, nós também tenhamos uma programação ampliada para atender outras categorias. Então, com a melhoria e o investimento do CT Meninos da Vila, com a reprogramação do CT Rei Pelé, você conseguirá atender bem e ficará com uma estrutura muito positiva comparada a grandes centros aí, a grandes clubes do Brasil. Presidente, bom dia. Rafael Rodrigues aqui de Soda Santos. Queria saber, minha pergunta vai direto sobre um nome que foi decidido, que foi anunciado, Vila Viva Sorte. Esperava-se que a marca Rei Pelé pudesse integrar esse nome. Como é que foi decidido esse nome no caso dos naming rights aí? Não, o naming rights, eu não vou falar sobre o naming rights hoje, eu peço até a você paciência. Sexta-feira eu vou falar sobre o naming rights. Tá bem? Boa tarde, perdão. Presidente, eu tenho uma pergunta, mas só para confirmar uma coisa que você falou no comecinho. Você falou de sexta fazer o anúncio, ou enfim, ter uma reunião. Será aberta para a coletiva? Será uma oportunidade de perguntas também? Pretendemos fazer uma abertura para... Tá. Vamos antecipadamente fazer um convite perfeito. Então agora a pergunta, obrigado. Voltando também um pouquinho no começo da sua entrevista, não é sobre o Patrick, eu vou utilizar só o que foi falado naquele momento, que foi um pedido do Carille, certo? E, como é um balanço da gestão, nesse primeiro semestre, houve uma mudança nesse primeiro semestre da contratação, até por parte do Paulo Brax, salvo engano, de uma equipe de scout maior, enfim, novos profissionais no Santos. Isso diminui a voz do Carille, isso diminui a voz do Galo, os pedidos diretos feitos por eles. O scout agora tem uma preferência? Como é que está essa situação? Muito boa a pergunta, porque ao Santos se exigiam processos. Nós tínhamos alguns mais vulneráveis. Hoje não. Hoje você vai falar sobre um atleta, ou mesmo por sugestão da comissão técnica, ou oferecidos, ou o que seja, ou até mesmo dos próprios analistas, isso é documentado, quem indicou, de que forma indicou, como se apuraram as decisões foi do treinador, foi do Galo, foi do Paulo, foi do comitê de gestão. Então,
tudo isso está bem traçado. Ao contrário, não se perde força, ganha em equipe, porque com os analistas você tem uma visão mais profissional e você tem um entendimento onde você não fique até vulnerável a um ou dois. Você tem 3 analistas de mercado, e isso dá ao Santos a possibilidade de você fazer uma avaliação melhor até ao próprio treinador. Como você diz, o treinador participa da decisão. Quando se vão fazer uma reunião de avaliação, vão lá todos do futebol, coordenados pelo Paulo, e naturalmente se toma uma decisão até chegar ao comitê de gestão. Então, não só em processos, mas também na parte de avaliação técnica, o Santos ganhou e avançou bastante. Isso não impede de que qualquer contratação seja um sucesso ou não. Isso depende de várias outras questões, do próprio adaptação do jogador ou outras que possam acontecer. Mas, em termos de processo e de análise daquilo que está sendo feito a partir da reestruturação, isso se ganhou bastante. Até no investimento que o Santos fez também no sistema que até então nós não dispunhamos, que foi uma recomendação do próprio Paulo e da equipe de trabalho, nós temos a chance hoje de ter uma apuração ainda maior. Depois seria até interessante nós fazermos marcarmos com vocês da imprensa que visitassem lá a parte de scout para que vocês acompanhem bem de que forma é feito, é bem interessante, vale a pena a gente divulgar de uma maneira mais detalhada. Mas o Santos ganhou, não perdemos na opinião do técnico ou não ganhamos na opinião da diretoria, ao contrário, nós ganhamos no processo. Última pergunta. Presidente, aqui no fundo, boa tarde. Já entramos na parte da tarde. Anderson Laria, Massa FM. Minha pergunta vai novamente na possibilidade de saber se vai ter alguma melhora no plano sócio-torcedor. Porque quando o senhor teve a primeira coletiva aqui, o senhor disse que estavam sendo feitos alguns ajustes para acesso via reconhecimento facial. Ainda não aconteceu. E o modelo anterior em relação ao atual está um pouco defasado. Antigamente o sócio ainda conseguia trazer convidados e tudo mais, e a justificativa no momento era que muitos cambistas estavam se aproveitando disso. Queria saber se essa crescente que nós vimos aí nos gráficos da Secretaria Social vai fazer o Santos ficar acomodado em relação ao formato que o plano tem hoje, que, mais uma vez, é um tanto quanto defasado, por exemplo, para não ficar só uma crítica vaga, né? 20% de desconto só em pizzas em um mercado da cidade. Acho que isso não atende nem a todos da cidade e nem a todos os sócios que o Santos tem. E uma referência que nós tomamos aqui é a do Botafogo, por exemplo, que premia o sócio-torcedor depois de um ano com camisa oficial da temporada, desconto em estacionamento, várias facilidades que vão além da partida. O sócio-torcedor hoje ele só tem a garantia de conseguir ingressos primeiro que os outros. O Santos vê e quando pretende colocar em prática uma melhor execução do seu plano sócio-rei para que o torcedor, até os mais afastados e principalmente esses mais afastados, vejam motivo e razão para colaborar financeiramente com o clube. Se não podendo estar na Vila Belmiro, se não podendo comprar ingresso, ou até mesmo a dificuldade de um produto oficial, dados os valores, né? Se o senhor pretende e para quando fazer essa atualização no plano do sócio-rei. Obrigado. Eu concordo em parte com você, mas pelo tempo que nós estamos, houve já um processo de evolução, não no plano em si, mas houve um processo de evolução nas iniciativas, nos investimentos que o Santos vem fazendo. Como no caso, você citou que não houve um avanço do reconhecimento facial, mas houve um avanço com o reconhecimento facial. Porque o avanço, ele é nítido, é claro, no sentido não apenas da identificação, mas tudo que gera em torno do processo e do sistema do reconhecimento facial. Mas o plano também está sendo estudado e, na medida do possível, do contrato existente, nós estamos aperfeiçoando. Existe um contrato em vigência. Esse contrato, lógico, tem que ser aperfeiçoado, melhorado, que é a tentativa que a direção vem fazendo. Quando você diz que o plano é um desconto pequeno para este ou para aquele, é um desconto pequeno para o acompanhante, mas a finalidade que o Santos tem
e a campanha que o Santos faz no momento, e que nós estamos alcançando pelos níveis, mesmo o Santos não tendo tantos atrativos nesse ano de 24, mas pelas medidas que nós estamos tomando, elas estão sendo receptivas pelo aumento do quadro associativo, é exatamente essa finalidade. Nós queremos aumentar o quadro associativo, porque se você tem o aumento do quadro associativo, essas pessoas e familiares, amigos, passam a ter vantagens na qual, inclusive, o próprio reconhecimento facial facilita a entrada em eventos e outras situações. Já ampliamos parte também de benefícios, de descontos em empresas parceiras, é que eu tirei do slide para não ficar tão... Mas vocês vão receber, e se possível divulgarem, como a gente vem divulgando pelos nossos sites, outras ações que a Secretaria e o Marketing vem adotando, ampliando as nossas empresas e entidades parceiras, mas tímida, porque a gente pretende, não só com a nova arena, mas com todas as ações que a diretoria vem fazendo, realmente aperfeiçoar e melhorar o plano do sócio-rei. É só dar um tempo para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que está sendo feito do esboço, para que o sócio de fato sinta e perceba a melhora que essas ações estarão sendo adotadas a partir de tudo que está sendo planejado. Presidente, uma informação importante, por favor, nós complementando a sua resposta. A informação como você citou, um clube co-irmão, são os valores que o clube cobra do seu associado. Tá? 1000%, acredito eu, né? São... Quase isso. Então, não é... Mas, independente do que o Santos cobre do seu associado, se é muito, se é pouco, se oferece mais ou menos... O importante é que o associado esteja satisfeito, orgulhoso de fazer parte do quadro associativo. E é essa a meta que a direção tem, independente do que se é cobrado, mas aquilo que é oferecido e atendido de expectativa ao associado. Muito obrigado a todos. Tivemos aí 1h28 de entrevista coletiva. Bom, torcedor, é isso. O presidente Marcelo Teixeira fez uma exposição clara da situação do clube no momento e a dificuldade em conseguir jogadores que queiram vestir a camisa de um clube da Série B do Brasileirão, mesmo que esse clube seja o Santos Futebol Clube, bicampeão mundial e tri da Libertadores. E você aí, meu caro torcedor, o que achou da apresentação do presidente Marcelo Teixeira? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.